meus queridos e minhas queridas, sejam bem-vindos. Eu sou Eleonora Azevedo, professora de matemática, e vou resolver agora a semana 1 do PET volume 3 para o primeiro ano do ensino médio. Essa semana fala sobre as inequações de segundo grau. Então a gente vai fazer uma revisãozinha rápida aqui, vou resolver com você e vou te ensinar como que você vai responder, como que você vai trabalhar isso no PET. Lembrando que as atividades começam na página 28, mas antes o PET vem explicando como resolver, como fazer o estudo do sinal, tá bem explicadinho aqui com vários exemplos, mas mesmo assim eu vou fazer o exercício explicando para você entender melhor. Toda vez que ele pedir para a gente resolver uma inequação, você vai resolver como se fosse a equação comum. Ó, a única diferença de uma inequação para a equação é essa desigualdade, tá? Na equação a gente vai achar um ou dois valores ali. Para a inequação a gente acha um conjunto de valores. Mas antes de ficar explicando muito, para não te confundir, a gente vai simplesmente resolver essa equação do segundo grau. Equação do segundo grau é um assunto do nono ano, estava no PET do nono ano, já apareceu no PET aqui, tá? Então, ó, vou fazer delta b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Eu vou fazer aqui um modelo mais rapidinho, tá? Vou acelerar um pouquinho aqui o meu delta, pra gente ganhar tempo, o vídeo não ficar tão cansativo. Mas se você separa o A, o B, o C, coloca as formulinhas, tá tudo certo, tá? Não precisa fazer correndo só para me acompanhar aqui, não. Menos B, mais ou menos a raiz quadrada de delta, dividido por 2 vezes A. Então, o x aqui vai ser 5, mais ou menos 3, dividido por 2. O meu primeiro x, 8 dividido por 2, 4. Meu segundo x, 2 dividido por 2, 1. Ou seja, as minhas raízes aqui são 1 e 4. Até agora eu não fiz nada de diferente. Eu simplesmente resolvi a equação. Quando a gente tem uma inequação, além da gente resolver, a gente precisa fazer o que a gente chama de estudo do sinal. O que é o estudo do sinal? Você vai tomar isso daqui como se fosse o eixo X, tá? Como se você estivesse desenhando lá no plano cartesiano e esse aqui é o eixo X. Como você achou as duas raízes? Ó, o seu delta é positivo. Duas raízes. A minha parábola é positiva, tem concavidade para cima. Não precisa fazer um desenho perfeito, não. Mas faça esse desenho aqui, ó, tocando em dois pontos. Quem são esses dois pontos? Ó, o 4 e o 1. Então, vou colocar aqui o 1 e o 4, em ordem crescente, tá? O 1 e o 4. E aí, você vai imaginar como se tivesse o eixo Y aqui. O que acontece com o eixo Y? Acima do eixo X, ele é positivo. Abaixo do eixo X, ele é negativo. Então, observa que essa parte do seu desenho aqui, ó, ela ficou para baixo. Então, ela é negativa. As extremidades aqui, ó, da parábola antes do 1 e depois do 4, ficou para cima. Então, essa parte aqui, ó, é positiva. E exatamente nas raízes, no 1 e no 4, onde ela toca o eixo X ali, é 0. Não é nem positivo, nem negativo. Essa é a responsabilidade das raízes na hora das funções ali, na hora da inequação. Determinar onde ela é positiva e onde ela é negativa. Lá no enunciado, ó, ele está falando aqui valores menores que 0. Então, interessa para ele, ó, os valores negativos. Então, o nosso estudo do sinal traz como resposta para a gente aqui, ó, os números entre 1 e 4. O que significa isso? Qualquer número que você pensar entre 1 e 4 e substituir o x por esse número, vai dar um valor negativo. Como assim, ó, um número entre 1 e 4? Vou escolher o 2. Substitui aqui, ao invés de x ao quadrado, 2 ao quadrado. Ao invés de 5x, 5 vezes 2, mais 4. Faz a continha, ó, 2 ao quadrado, 4, 5 vezes 2, 10, mais 4. Isso aqui é igual a menos 2. Com isso, ó, o que significa o estudo do sinal? Ele está falando o seguinte para você. Qualquer número que você escolher entre 1 e 4 e substituir aqui na inequação,
o resultado vai ser negativo. É isso que ele está pedindo pra gente. Então, o que ia ser a minha solução aqui? 1 e 4. Entre 1 e 4. Tá? Se eu pegar um valor menor do que o 1, o resultado, ó, dá positivo. Se eu pegar um valor maior do que o 4, o resultado dá positivo. Se eu pegar o 1 e o 4, o resultado é 0. Ele quer apenas os valores negativos. Como que a gente representa isso? Ó, a gente pode representar assim, x pertence aos reais, para dizer que pode ser qualquer número. Porque a gente, ingenuamente, a gente pensa assim, entre 1 e 4, é o 2 e o 3. Mas não, é o 2,1, 2,2, 2,0001, 3,1, 3,4, 3,18888, tudo isso está entre 1 e o 4. Quando a gente coloca isso, ó, x pertence aos reais, significa que tá pegando geral ali, tá? Tá indo todo mundo. Entre o 1 e o 4. A gente lê dessa forma, ó, x pertence aos reais, tal que x está no meio do 1 e do 4. A gente não fala dessa forma, o x está no meio, né? A gente fala entre o 1 e o 4. Essa é a solução. Deixa eu voltar aqui só para ver como que o PET fez. Desse jeitinho mesmo, tá? Então, vou manter essa estrutura. Tem outras formas de representar essa solução. Como o PET fez dessa forma, vou manter dessa forma, tá? Olha o que vai acontecer agora, ó. Na número 2, ele pede exatamente a mesma coisa, ó. X ao quadrado menos 5x mais 4, porém maior que 0. Significa que você nem precisa refazer esse cálculo. Esse cálculo aqui vale tanto para a questão 1 quanto para a questão 2. O seu desenho aqui vai ser exatamente o mesmo, ó. O 1 e o 4 são os pontos de encontro. Entre eles, desenho para baixo negativo, aqui positivo, positivo. Porém, ele quer os valores, ó, positivos, maiores que 0. Então, o nosso desenho mesmo, a solução vai ser aqui, ó. A Leonora ficou com 2 coloridinhos. Eu vou representar como se fosse 2 soluções? Quase isso. Vou representar aqui, x pertence aos reais, tal que, ó, o x está antes do 1. A gente não representa x antes do 1, a gente não escreve assim. A gente coloca o x é menor do que 1. Ou o x está depois do 4. Eu não vou colocar que o x está depois do 4, escrever x depois que 4. X são números maiores, qualquer número maior do que 4. Então, o x maior do que 4. Essa vai ser a solução. Ah? Para a questão 3, ele deu uma equação diferente. Então, vamos resolver ela. X ao quadrado menos 6x mais 9 igual a 0. Leonora, mas meu enunciado está maior do que 0. Sim, mas para a gente achar as raízes, a gente vai fazer igual a 0. Depois a gente pensa no maior e no menor. Então, o que eu tenho aqui? Quando eu fizer essas continhas, ó, meu delta vai dar 0, eu já sei de qual, vou acelerar um pouquinho pra gente. O meu x1 e o meu x2 vão ficar iguais. Lembra que isso sempre acontece. Toda vez que o delta for igual a 0, o x1 e o x2 são iguais. Nesse caso aqui vai ser o 3. Então, vou fazer o meu desenho aqui. Esse é o eixo x. Como as raízes são iguais, significa que a minha parábola vai ser assim, ó, esbarrando em um único ponto. É isso que significa. Por quê? Porque o x1 e o x2 são iguais. Se eles são iguais, a gente vai ter aquele único ponto ali. Quando é maior do que 0, a gente representa com uma bolinha aberta. O que significa essa bolinha aberta? Significa que são os valores maiores que o 0, mas o 0 não. E o que acontece? Ó, o 3, ele significa o valor que a minha parábola é igual a 0. Então, eu não quero o valor que ela é igual a 0. Eu quero o valor que ela seja maior que 0. O 0,000000001 vale, mas o 0 não. Então, ó, olha o desenho. A parábola ficou quase toda para cima. O único valor que não ficou para cima é onde ela está esbarrando aqui. É o único valor que a gente tem que não é positivo. Por que ele não é positivo? Porque ele é 0, ele é neutro. Ah? Então, ó, quais são os valores positivos? Cuidado que dá vontade de responder assim, todo mundo. Aí tá errado. É todo mundo, exceto 3. Então, a gente responde assim, eu posso até responder assim, ó, todos os números reais, menos o 3,
Isso é uma solução. Ou seguindo o padrãozinho ali, posso colocar assim, ó, x pertence aos reais, significa todo mundo, menos o 3. A gente coloca assim, tal que x é diferente de 3. Essa é uma forma de representar. Então, só pra gente fechar aqui, toda vez que ele coloca um maior ou menor que zero, ó, esses dois símbolos, maior ou menor, significa que é maior ou menor que zero, não igual a zero, tá? Se ele coloca o tracinho aqui embaixo, significa que são os números maiores que zero, incluindo zero, os números menores que zero, incluindo zero. Sem o tracinho, não inclui o zero. Com isso, a gente termina a primeira semana. A segunda semana é bem parecida, não deixe de acompanhar aqui no canal, que eu vou postar ela para você. Um abraço, bons estudos e até o nosso próximo encontro.